os seus preferidos, que sempre entram mesmo quando tem uma fase, outros ficam em segundo plano. Não sei se isso é uma boa gestão. Eu acho sempre que tem que ser uma gestão meramente profissional. Talvez esse elenco não consiga dar o que a gente está esperando, né? A hegemonia, né? Não foi o colega que falou, o Palmeiras, a formação foi basicamente a mesma, saiu o Cebolinha, que está machucado de novo, entrou o Bruno Henrique. É uma formação pouco competitiva, tio. É uma formação que tem a bola, técnica, mas é uma formação pouco competitiva. Modorrenta, na minha avaliação, é um time sem gana, sem vontade. Foi o que vocês falaram aí, sem intensidade. Parece que não tem sangue na veia às vezes, se acomoda, ou aceita que a noite não é boa, que a bola tá batendo no joelho. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar do Flamengo. Sim, o Flamengo entrou em campo mais uma vez pela Libertadores e mais uma vez decepcionou. Com um elenco milionário, recheado de estrelas, a pergunta que fica é: onde está a vontade? Onde está o sangue nos olhos? Hoje a gente vai analisar o que está acontecendo com esse time, que parece ter tudo, menos energia. Antes de começar, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal. Estamos quase batendo a meta de 30 inscritos, então vamos lá, me dê essa força. Deixa o like para fortalecer e comente a sua opinião embaixo. Agora sim, vamos para o vídeo. Para começar, vamos ao que falou o Rodrigo Viga, da Jovem Pan News. Ele comenta de forma muito enfática a apatia do time. Veja com atenção o que ele diz. Minha avaliação, é um time sem gana, sem vontade. Foi o que vocês falaram aí, sem intensidade. Parece que não tem sangue na veia às vezes, se acomoda, ou aceita que a noite não é boa, que a bola tá batendo no joelho, no joanete, na canela, e vida que segue, porque somos o Flamengo do estilo, do toque de bola, do refino, do refinê, mas não pode ser Flamengo cara na bola, bola na cara e vida que segue. Jogar bem na Libertadores é uma obrigação pro Flamengo, pelas atuações que tem tido na sua maioria, ou em sua maioria, no Campeonato Brasileiro, e pelo nível de investimento que fez o Flamengo ao longo dos últimos anos. É obrigação do Flamengo jogar bem na Libertadores, passar na Libertadores e pelo menos chegar na final. E hoje, eu não enxergo essa luz no fim do túnel não, Pepe. O Mauro César, sempre direto, não poupou críticas. Se liga só no que ele falou e me conta se você concorda ou não com a opinião dele. Perguntinha boa também, né? Depende do ponto de vista dele, né? Gerindo bem o elenco, que em sentido? Ter os seus preferidos, que sempre entram mesmo quando tem uma fase, outros ficam em segundo plano. Não sei se isso é uma boa gestão. Eu acho sempre que tem que ser uma gestão meramente profissional. Tá bom, joga, não tá bom, joga. Você se encaixa naquela proposta para aquele jogo para você, não vai para outro. E assim segue. Tem muito tem outra questão também no Flamengo, que eles até estão discutindo isso internamente pelo que eu apurei, que é, falamos sobre isso aqui há algum tempo atrás, com Pedro e Arrascaeta juntos, aquela pressão alta que o Felipe tanto gosta, ele fala o time pressionante, fica mais difícil, os dois são ótimos, mas você não tem a mesma energia para fazer aquela pressão na saída de bola do adversário, para tentar sufocar. Como lidar com isso? Barra alguém porque o modelo de jogo dele é impositivo? Está acima de tudo? Busca uma adaptação? Isso é um problema que ele tem. O Casagrande também falou. Observe bem a fala do comentarista. Fortes declarações saíram dele. Confira. O Flamengo foi cabeça de chave, pegou um grupo fraco. A LDU, teoricamente, era aquele time com mais experiência também, rodagem de Copa Sul-Americana, de Copa Libertadores. Então era o adversário assim, mais temido. E de repente o Flamengo se complicou tudo isso daí. Você falou que o Flamengo só ganhou uma nas últimas 6 partidas? Isso, 7. 7 partidas, então. Gente, não foi só com o Felipe Luiz, né? Então, o Felipe Luiz é o primeiro trabalho dele. Era óbvio que ele não tinha experiência para um momento difícil.
Todo treinador começou de alguma maneira, todo treinador teve que se adaptar ao momento ruim, num grande time, ao sufoco, a ter que ganhar 2 jogos seguidos para classificar. Todo treinador passa por essa parte. E o Felipe Luiz está passando agora. Agora, se for pensar em demitir logo no primeiro obstáculo que um treinador jovem que tem um futuro promissor, se no primeiro obstáculo já vai demitir, cara, aí o que o jogador jovem brasileiro vai fazer? É a mesma coisa que o treinador jovem brasileiro vai fazer, é a mesma coisa que o jogador jovem vai fazer. Os times têm 11 estrangeiros. Aí o garoto destaca na base, sobe e fica no banco para estrangeiro que nem na seleção deles jogam. Então, tem que pensar direito nas atitudes. Se a gente quer pensar, nós temos que pensar nas atitudes do clube que você trabalha, que você torce, mas tem que também pensar nas atitudes que vai ter consequência para o futuro do futebol brasileiro. Vale a pena bloquear o desenvolvimento do Felipe Luiz como treinador? É uma pergunta mais séria a se fazer do que ficar, não sabe, é um treinador jovem, tá errando de novo. Cara, o cara fez um bom trabalho até agora há pouco. Na Libertadores, ele tá se complicando, mas não foi ele só que se complicou na Libertadores com o Flamengo. Então, eu vejo que o Felipe Luiz precisa ter continuidade no trabalho. Ele tem que passar por esse momento, senão não vai ter aprendizado nenhum. Senão, jogador que sobe da base e não jogar, também não vai ter aprendizado nenhum, sabe? Então tem que pensar nisso daí, tem que pensar. O Arnaldo, ele questiona se o elenco do Flamengo aguenta jogar conforme o modelo de jogo do Felipe Luiz. Presta bem atenção na fala do comentarista. Próximo adversário do Flamengo. O que a gente espera é que os times mais fortes oscilem menos. Eles vão oscilar, né? E aí eu acho que tem uma questão de impossibilidade de repetição de escalação para as equipes no geral, pelo desgaste. E eu já vejo o time ideal do Flamengo, essa escalação: Ugar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pedro e alguém, como uma escalação, uma formação que fora de casa tem as suas questões, né? Sofre. Contra o Cruzeiro sofreu demais. E aí, já tinha no combo Cruzeiro domingo no Mineirão o jogo decisivo da Libertadores na quarta-feira. A formação foi basicamente a mesma, saiu o Cebolinha, que está machucado de novo, entrou o Bruno Henrique. É uma formação pouco competitiva. É uma formação que tem a bola, técnica, mas é uma formação pouco competitiva. E acho que aí o Felipe Luiz, para algumas situações, agora não é essa conversa, porque a partir do momento que você vai perdendo pontos, vai perdendo oportunidades, você se obriga a utilizar os melhores jogadores sequencialmente. Então, e agora? O que fazer nessa próxima rodada dupla, digamos assim? Bahia no final de semana em casa e o jogo da Libertadores decisivo no meio da semana. Usar os mesmos? Eles aguentam? Qual é o tipo de revezamento para fazer? Qual a alternativa? Então, sobre os jogadores que jogaram com ele, que talvez em alguns momentos tenham que ser barrados. Tudo isso faz parte da formação de um treinador, né? E, de novo, o que me parece agora é que, como o Flamengo ficou numa situação delicada na Libertadores e perdeu a liderança no Brasileiro, né? Que o momento que ele fala de oscilação, ele veio quando não poderia vir. Na reta final dessa maratona antes do Mundial, que pode custar ao Flamengo, imagina, a classificação para o mata-mata da Libertadores, eu não imagino, mas pode, e a liderança do Brasileiro até o Mundial, né? A cobrança, eu acho que no Flamengo ele é sempre superlativa, e talvez esse elenco não consiga dar o que a gente está esperando, né? A hegemonia, né? Não foi o colega que falou. E agora fica a reflexão. De que adianta tanto talento se falta alma? O Flamengo não pode ser apenas um elenco de estrelas apagadas. O torcedor quer guerra, quer luta e resultados. E se isso não vier logo, talvez seja a hora de mudar. E dessa vez eu não estou falando de técnico, e sim dos jogadores que não têm a mínima vontade.